Voltamos para mais um capítulo, né, do Mente em Movimento, né? Esse nome nós demos porque é o que eu mais acredito. A cura vem pelo movimento. E estamos aqui se movimentando. E uma das formas da gente exercitar o nosso cérebro, né, da gente conseguir deixar a mente em movimento, a mente ativa, é conversar com pessoas diferentes. E hoje a minha convidada é toda diferente, né, do requisito que ela trabalha com pessoas diferentes. Com vocês, a Gi. Obrigado por estar aqui. Gisele, né? A intimidade já começa a me pegar, né? A Gisele, a Gi, né? Eu queria tô muito feliz, porque quando você me falou que você trabalha com pessoas diferentes, primeiro eu perguntei o que é ser diferente. Segundo, eu perguntei como que a gente aborda esse tema e como que eu, aos dos meus 50 anos, cheio de pré-conceitos, de pensamentos instalado nessa cachola, como que eu faço para abrir a minha mente e ficar atualizado com essa gama tão gigante de possibilidades que tem hoje, né? Tantas pessoas diferentes. Não que eu acho que antigamente era todo mundo igual, mas hoje é tão mais visível, né? Uhum. Então, primeira pergunta já de cara: quem é a Gisele? Obrigada, Fabiana, pelo espaço. Bom, eu sou a Gisele, eu sou fundadora da S Consultoria, então eu venho de uma carreira, na verdade, de RH. Eu trabalho há mais de 25 anos na área de gestão de pessoas e há 6 anos eu decidi sair da carreira executiva para empreender. Então, eu abri a S para ajudar as empresas a implantar culturas inclusivas e desenvolver liderança. Então, essas são as grandes frentes de desenvolvimento que a gente tem dentro da consultoria. Tá. Abrir uma consultoria para liderança, isso já vi bastante pessoas. Agora, por que pessoas diferentes? Quando a gente fala de diversidade e inclusão, eu comecei a trabalhar com esse tema, sempre eu tive muita afinidade com o tema. Mas eu comecei, de fato, a trabalhar com ele em 2008, com um projeto de inclusão de pessoas com deficiência intelectual dentro da organização onde eu trabalhava. Depois disso, eu pude assumir a implantação de todo o programa de diversidade e inclusão da Ecorodovias, que foi onde eu trabalhei. E lá eu consegui implantar do zero. Então, a gente fez absolutamente tudo dentro desse escopo. Era um tema que eu já era apaixonada. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu me apaixonei ainda mais. E quando eu saí, eu falei, bom, uma das coisas que eu com certeza vou fazer é trabalhar com diversidade e inclusão. Além disso tudo, no meio do caminho, eu sou mãe do Pedro e da Alice. Pedro tem 13 anos, vai fazer 14. A Alice tem 10, já vai fazer 11 nos próximos tempos agora. Eu sou casada com o André. E um pouco antes de eu sair, de eu tomar a decisão de sair, eu já estava no processo de diagnóstico do meu filho. E nesse meio tempo, depois que eu pedi desligamento, né, foi um processo de 9 meses de gestação, eu brinco, né, entre eu tomar a decisão, pedir demissão e sair efetivamente. Eu fiquei 17 anos nessa organização, então realmente era todo um processo para eu conseguir sair. Rápido, né? 9 meses só. Depois que eu pedi demissão, quando eu já estava nos meus últimos dias para entregar, eu recebi o diagnóstico do meu filho de autismo e TDAH. E aí passou algum tempo, meu marido falou para mim, acho que eu pareço com o Pedro. Eu falei, normalmente é o contrário, é o filho que se parece com o pai, não o inverso. Ele foi atrás e ele também recebeu o diagnóstico de autismo aos 40 anos. Então eu saí de uma família típica para uma família atípica muito rápido. Eu não comecei a trabalhar com diversidade e inclusão por causa deles, mas com certeza eles me fazem querer continuar todos os dias. Então você foi escolhida, né? Você foi escolhida. Com certeza. Né? A gente passou por um processo muito parecido, acho que faz 1 ano, né? Que o padrinho da minha filha também se descobriu, né? Com TEA aos 37, 38 anos, né? E o filho, consequentemente, também. Então a gente viveu isso muito, não tão inserido quanto você, a sua família, mas a gente tem como você me fala, tem uma grande empatia porque a gente passou por isso, né? E foi mais fácil entender, né? Então, por exemplo, né? A gente pedia meia pizza mussarela e meia pizza portuguesa, e tinha que pegar os pedaços do meio da pizza, não podia estar no canto,
né? E aí não come queijo, né? Mas ele come pizza de queijo. Ah, eu conheço bem essa história. Até então, a gente com falta de conhecimento, né? Acho que esse foi o principal motivo que eu fiz, né, questão de ter você aqui comigo, para ampliar o meu conhecimento, né? A gente falava que ele era esquisito, falava que ele, né, era coisa de mimimi, e depois que veio, né, o diagnóstico, né, ele fala, tá vendo, agora tem o CID, agora eu posso fazer isso. A gente passa a mão, né? A gente acaba brincando, né? Então, essa abertura, né, ela vai nos permitindo enxergar além do que a gente enxerga. Mas como que a pessoa... Como você faz para trabalhar para a pessoa não usar isso como muleta no dia a dia? Se me permite, muleta é um termo capacitista. Nossa, adorei esse termo, capacitista. O que isso significa? Boa. Tem um monte de palavras que a gente usa no nosso vocabulário que elas podem ser prejudiciais para determinados grupos. Então, tem palavras que são racistas, palavras que são misóginas ou machistas, que estão ligadas às mulheres, palavras que são LGBTfóbicas, e tem palavras que são capacitistas, que estão ligadas a pessoas com deficiência. Esse é o vocabulário mais difícil da gente tirar do nosso dia a dia. Porque isso faz parte da nossa origem, né? Exato. Uma vez me corrigiram, né, que eu fui pedir o criado mudo. Aí falaram que não era criado mudo, é um aparador de cama, é uma mesa de cabeceira. Mesa de cabeceira. E eu fiquei morrendo de vergonha. Né? Falei, caraca, né? Dei uma bola fora. Só que eu percebi que o mundo mudou tão rápido, né? E ter pessoas como você me ajuda, enquanto psicólogo, enquanto pai. E realmente, eu não brinquei quando eu falei que eu vou abrir minha cabeça contigo. Porque a gente fala, né? E a gente não tem intenção do que a gente fala. E a gente parte de um princípio muito importante na consultoria, que é: as pessoas têm uma boa intenção. Ninguém sai de casa querendo fazer algo ruim ou prejudicial para alguém. A gente sai querendo fazer o nosso melhor. Mas entre a gente ter uma intenção e aquilo virar uma ação prática, tem um espaço. E nem sempre a gente consegue traduzir a nossa intenção no melhor comportamento. E é nesse lugar que a gente vai trabalhar. É com muito carinho e com muito afeto que a gente faz esse trabalho de ir reconduzindo as pessoas, porque a gente acreditou nas coisas a vida inteira como elas foram. E muitas vezes a gente nunca parou para refletir por que eu uso esta palavra dentro desse contexto. E o nosso convite sempre é muito de: se eu posso escolher palavras melhores que não vão machucar alguém ou que não vão afetar alguém de alguma forma, por que não? A gente tem um vocabulário tão extenso, então ao invés de usar uma muleta que pode deixar uma pessoa que usa um elemento para poder viver de uma maneira mais adequada, para poder superar barreiras, como se aquilo fosse algo ruim. E para ela aquilo é uma extensão do corpo dela. Perfeito. Então, ao invés da gente usar muleta, eu posso usar uma desculpa, se apegar a isso. Eu tenho várias outras possibilidades. São vícios de linguagem que a gente carrega, né? Sim. E de fato eu entendo que as pessoas não usam para prejudicar a outra pessoa. Lógico que tem contextos e contextos. Tem aquelas que escolhem de propósito uma palavra que vai machucar alguém. Mas de modo geral as pessoas não... A gente acredita que todo mundo é bom em essência. Então... Mas a gente entende a intenção da fala, né? Sim. Eu posso falar, né? Você tá muito bonita, né? E colocar um peso no meu rosto e transcrever, né? A fala é uma e o que eu tô passando é outra, né? Sim. Essas confusões muito acontecem muito em casais usando WhatsApp. Né, que a palavra pode ser interpretada de várias vezes. Então a gente entende quando é uma bola fora. Sim. Quando é uma bola fora. E o mais importante, né, é o quanto a gente está aberto a conhecimento. Exato. Porque eu atendi um líder de uma empresa, né, e tinha um cargo lá muito alto. Ele falou bem assim: Fabiano, eu não aguento mais. Eu tenho que ser um personagem na empresa. Porque agora eu tenho que medir o que eu vou falar. Eu tenho que... Aí ele falou assim: antigamente eu era chamado na diretoria, né? Agora eu sou chamado no RH. As evoluções que a gente passa. E às vezes as pessoas falam assim: o mundo tá chato, agora eu não posso falar mais nada, eu não posso mais fazer uma piada. Eu falo assim: depende, tá chato pra quem?
Porque antes, que tipo de piadas que eram feitas e o que era adequado? Porque antes era o líder que chamava atenção, mas era permitido os comportamentos agressivos, gritar com uma pessoa. Os abusos, né? Abusos eram muito comuns na vida cotidiana, o que gerava uma série de questões. Assim como antes a piada era feita com determinados grupos. Aquele grupo nunca esteve feliz. Hoje, provavelmente, eles estão achando melhor. E a gente tem tanta criatividade que a gente pode ter mais repertório, tanto para fazer graça, quanto para o nosso vocabulário, e para as pessoas se sentirem pertencentes àquele espaço. É que o humor hoje ficou mais inteligente, né? Exato, porque daí você tem que sair do óbvio escrachado para poder sofisticar aquilo. E eu dou muita risada, gente, com coisas incríveis na internet, coisas muito bobas, inclusive, mas que não afeta a dignidade de ninguém. Então a gente pode sim fazer isso, e é um espaço possível. Eu acho que é esse lugar que a gente precisa explorar. E quando você falou, né, qual que é como que a gente usa dentro da organização para a gente não deixar que aquela questão que ela tenha possa ser ela possa usar aquilo como uma desculpa para uma performance que não é adequada, ou se apegar nisso de alguma outra maneira, né? Acho que tem sempre um limite entre como que a gente faz gestão, e aí tem muito a ver com a postura da liderança. Não tem como a gente fugir disso. E aí, aproveitando até que a gente falou da linguagem, e eu falei do meu filho e do meu marido, que são autistas, eu aprendi muito e tenho desenvolvido muito em mim como que eu tenho uma linguagem clara, direta, porque pessoas autistas, de modo geral, não são todas iguais, mas de modo geral elas vão ter mais dificuldade com metáforas e elas têm um pensamento mais concreto. São mais concretas. Mais literais. Então, por causa deles, eu tive que aprender a entender como que eu faço a minha comunicação de uma maneira que vai ser clara o suficiente. Assim como eu também, quando vou dar um feedback ou quando eu vou orientar, eu também preciso ser claro o suficiente. Qual é a grande questão quando a gente tem uma pessoa com um diagnóstico dentro do time? Eu não sei lidar. E aí o medo faz o quê? Eu isolo. E eu vejo muito isso acontecer, principalmente com pessoas com deficiência. Mas isso acontece também com mulheres, acontece com pessoas negras, acontecem com pessoas LGBTs. Mas aconteceu comigo, né? Meu primeiro emprego, eu fui trabalhar numa comunidade. Agora você me corrige, tá? Que eu não sei falar o nome certo. Que eu aprendi que eu tinha que falar negra, depois agora é preta. Então eu fico na dúvida, eu chamo pelo nome. Então eu fui numa comunidade, né? Mas você fez certinho. Na dúvida, eu sempre vou chamar pelo nome. Isso. Eu nunca vou me referir à pessoa pela característica dela. Mas Perfeito. Hoje, como que é lido pelo IBGE? O IBGE coloca a população entre população branca, amarela, que são pessoas descendentes asiáticas, pessoas indígenas, pardas e pretas. Tem o pardo ainda? Existe. O parda são pessoas negras de pele clara. Então, são pessoas que de alguma maneira passaram por alguma miscigenação. Então, tem algumas características. As pessoas pretas têm a pele mais retinta. Mas eu posso ser uma pessoa parda que me identifico como uma pessoa preta por um posicionamento político. E aqui a gente não está falando político partidário, eu estou falando político em relação a posicionamento no mundo. Quando a gente pega a população parda e a população preta, a junção das duas é a população negra. Então, pro IBGE e para dados de censo e toda a demografia brasileira, é essa instrução. Então, você se referir à população negra, tá certo? Tá certo. Se a pessoa se auto-identifica como preta, tá Ok. certo. Se ela se auto-identifica como parda, tá certo também. Eu fui trabalhar numa comunidade negra, né? Eu era o único branco, então eu pude sentir na pele o que é ser o diferente. Né? E eu tive que provar muito, né? E hoje eu tenho no meu hall de clientes do consultório, eu tenho militantes, né, negros que levantam a bandeira e são questionados por que fazem terapia com psicólogo branco. Porque eles falam que eles têm que dar preferência entre eles para gerar economia entre eles, enfim. Né? Então eu passei por isso, né? E é uma coisa que a gente não imagina, né? Pô, o cara é branco, né, hétero, que é entre aspas o que a sociedade aceita, né, casado, com filho, então, o modelo social, mas eu passei por isso, então a gente entende que a gente tem que se provar 2 vezes. Depois que a gente se prova, as coisas vão fluindo melhor, né? Então essa diversidade toda e poder
aprender tudo esse tempo todo, é abrir essa cabeça cada vez mais para poder ter o acolhimento. Né? No outro podcast até falei, né, que o egoísta mais esperto é aquele que faz o bem para todo mundo, porque ele já aprendeu que quanto mais ele faz o bem, mais o bem volta para ele. E o acolhimento hoje é a principal ferramenta de trabalho no meu consultório, e eu vou falar uma coisa para você, é a principal ferramenta de trabalho em todas as profissões. Né? Você me corrige, mas a profissão que mais vai ganhar autoridade nos próximos 5 anos é a profissão de comunicação. Por isso que eu fiquei tão feliz em te ver. Né? E existe uma diferença, que eu também gostei de você, né? Entre ser humilde e humilhar. Né? A gente tem que ser muito humilde para estar para aprender. Mas também a gente não pode ou humilhar ninguém, muito menos deixar alguém humilhar a gente. Né? Quando você vai pegar lideranças com a minha idade, com 50, que eles são mais rígidos para isso, qual que é o jogo de cintura? Pode falar jogo de cintura? Qual que é o jogo de cintura que você vai ter com esse pessoal? Eu acho que a primeira coisa é que, assim, a diversidade é a marca da humanidade. Todos nós somos diferentes. Em 8 bilhões de pessoas no mundo. Tem a digital, né? Tem a ilha dos olhos, não existe, né? Ninguém absolutamente igual a mim ou a você. Só tem uma versão da gente aqui no mundo. Então, isso é o lugar mais profundo da diversidade que a gente vai ter. Então, em algum lugar, nós temos alguma coisa que nós somos diferentes. Então, isso é uma marca nossa. A diversidade sempre existiu. Ela sempre esteve na mesa, ela sempre esteve na empresa. Só que hoje a gente pode dar luz a isso e entender que quando há situações de exclusão e discriminação, eu tenho a pior parte daquela pessoa para mim. E se eu quero ter empresas produtivas, empresas que são acolhedoras, que têm níveis de avaliação de psicossocial ok, se eu tenho lugares que são saudáveis, as pessoas elas estão seguras para serem quem elas são. E, consequentemente, para produzirem mais, produz, rende mais, a empresa lucra mais. Exatamente. Se eu tenho que lutar para cobrir partes importantes de quem eu sou, ou para tentar fazer parte de um grupo, ou seja, se eu preciso lutar por não ser quem eu sou, a minha singularidade está em jogo, e o meu pertencimento está em jogo, você concorda que eu não vou ter tempo suficiente para me dedicar ao que eu preciso desenvolver? Porque eu vou estar mais olhando, me policiando para me adequar, do que tendo os insights ou tendo as produções que têm que ser feitas, as entregas têm que ser feitas. Tem um desenvolvimento de uma teoria que é da segurança psicológica, que começou com a Amy Edmondson e hoje tem outros autores que falam a respeito disso, que ela fala que tem 4 bases para você ter uma segurança psicológica dentro de uma organização. E a primeira dela é diversidade e inclusão, que é eu me sentir bem-vindo por ser quem eu sou. Porque se eu não tenho que lutar por nada disso... É bonito isso, né? Eu me sentir bem-vindo pelo que eu sou. É muito bonito isso. E se eu me sinto bem-vinda e eu não tenho que lutar por nada, eu tenho segurança para entregar o meu melhor. Porque daí eu posso testar, eu posso errar. Eu não estou preocupada que eu vou ser julgada, que eu vou ser excluída. E isso facilita profundamente. Então, uma liderança... Independente de que nível que ela esteja, a idade ou qualquer coisa, se eu consigo ajudá-la a entender que se você tratar as pessoas para que elas possam se sentir seguras em serem quem são e que elas tenham um ambiente onde elas se sintam pertencentes, ela vai te entregar o teu melhor. Não é o que você quer? Nossa, me bate muito. Eu recebi uma advogada aqui que ela falou muito isso, né? Pertencimento e reconhecimento. Se você consegue ter essas duas coisas na sua equipe, dificilmente serve um processo trabalhista. Sim. Né? Então, isso que eu estou adorando fazer podcast, que eu vou pegar várias pessoas, né? E como a gente vai costurando tudo. Porque você está me falando de pertencimento no olhar da diversidade. Ela falou de pertencimento no olhar jurídico. Sim. Né? E eu, enquanto psicólogo, né, meu papel é fazer o acolhimento de todo mundo para que as pessoas possam, né, serem o que elas são e tirar o melhor de cada um, respeitando a capacidade, o limite de cada um.
Sim. Né? Então é interessantíssimo isso. E você trouxe a questão de você ser um psicólogo que atende pessoas negras e de ter algumas restrições em relação a isso. Tem uma questão de gerar economia dentro das próprias pessoas, porque a gente tem um índice de pobreza maior nas pessoas negras por uma questão de uma herança escravocrata que a gente tem no Brasil. Mas, para além disso, tem um outro objeto que é, se eu não vivi na pele o racismo, quanto que eu consigo ter um olhar de acolhimento para quando a pessoa traz uma dor que eu nunca vivi? Nossa, isso bate muito com o que eu acredito. Porque quando em 2012, eu tive uma crise de pânico, né? E foi muito feia. E pra você ter ideia, atendi até 10 horas da noite. Aí na terça-feira, na quarta-feira eu levantei e caí. Aí eu levantei e caí de novo, né? Aí a minha esposa acordou, não tinha filhos naquela época, né? Ela falou, o que aconteceu? Eu falei, não sei, eu não consigo ficar em pé. Ela falou, calma, o que você fala pro seu paciente? Eu vou ter uma crise de ansiedade, desmarca meus pacientes, me coloca no carro, né? E aí eu fui me questionar, né? Por que Deus permitiu que eu passasse por isso? Só que eu percebi que eu comecei a ser um psicólogo cada vez melhor quando se fala de ansiedade, com crise. Então eu entendi que muitas vezes a gente passa por algumas coisas na nossa vida porque isso são as lições necessárias para o nosso crescimento. Uhum. Então o que você está me falando gera muita empatia, porque é uma coisa que eu acredito como filosofia de vida. Uhum. Então tudo que eu passo, né, eu entendo que é para o meu bem. E tudo eu levo isso para o positivo responsável, né, para poder usar como ferramenta. No podcast anterior eu falei isso, né? A ferramenta só é útil se serve para mim. Né? Então, e é óbvio que a gente vai passando, quando a gente é diferente, e não é só porque a diversidade, mas quando eu decidi não beber mais, eu passei preconceito com o que bebia. Quando eu decidi ter um casamento e ser fiel à minha esposa, né, eu passei preconceito com outras pessoas. Então, o preconceito ele vem em tudo aquilo que é diferente daquilo que eu acredito. Né? Então, a empatia, tudo, então, eu acredito muito nisso. Então, eu entendo porque ele fala, por que você passa como psicólogo branco? Né? E aí vem a gente tentar se provar duas vezes. Então, quando a gente tem um ambiente, como você está me falando, que eu posso ser quem eu sou, que difere se eu sou branco, preto ou o pardo, né? O que importa é o Fabiano, o que importa é a Gisele, né? Sim. É isso que importa. E fazer esse acolhimento, ele precisa de a gente se livrar do nosso julgamento e de sair da onde eu tô com a minha visão de mundo e me encontrar com a pessoa na visão de mundo dela. E como é que faz pra gente não julgar, gente? A gente vai julgar, mas é silenciar o julgamento que a gente teve. E eu acho que a grande pergunta é, qual é o meu papel dentro desta situação? E aí, muitas vezes, a pessoa que é de um grupo minorizado, porque a gente falou de algumas camadas de preconceito que tem a ver com questões que são de uma camada mais, não tão profunda. Mais visível. Mais visível. Mas imagina aqui uma pessoa, a gente quando fala de dimensões da diversidade, eu falei que a mais profunda é quem eu sou. Essa é a mais intrínseca que a gente tem. Depois eu vou ter uma outra camada que é aquelas coisas que eu não tenho controle a respeito. Ou seja, a minha idade, eu tenho 43 anos. Não importa o que eu faça, eu terei 43 anos neste dia. Não tenho como mudar isso. Eu sou uma mulher, eu nasci no Brasil, eu sou latino-americana, eu falo português, eu sou uma mulher heterossexual. Então, essas camadas, eu não tenho muita decisão a respeito. Antes de nascer, eu vim lá e falei para minha mãe, independente de crença religiosa, falei assim, olha, quero ser uma mulher branca dentro desse contexto. Nada disso foi uma decisão consciente. Eu vim desta maneira e assim que eu chego num determinado lugar, eu vou ser lida desta forma. Algumas menos, a idade às vezes vai ser, dependendo um pouco da fisionomia, as pessoas vão fazer isso ou aquilo, mas o fato de eu ser uma mulher branca chega primeiro do que eu. Antes de eu abrir minha boca, muitas vezes, só por eu ocupar esse corpo que eu existo, eu já vou ser julgada. E isso vai me trazer facilidades ou dificuldades. Depende do ambiente, né?
vai depender de uma série de coisas. E aí, quem são as pessoas que historicamente tiveram mais restrições ou sofreram preconceito só por ocupar o corpo que existe? Pessoas com deficiência, pessoas negras, mulheres, pessoas LGBTs. E aí, principalmente, mulheres trans, pessoas trans. Por quê? Ocupam um corpo que as pessoas não acreditam que aquilo é viável ou não viável. E aí a gente vai ter uma série de outras questões. Mas uma pessoa negra, ela não consegue se despir da pele negra para entrar no ambiente e não sofrer racismo. Por isso que quando a gente fala de diversidade e inclusão dentro das empresas, a gente trabalha pelo menos com esses 4 pontos. Mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência e pessoas LGBTs. É muito legal se for do julgamento, né? Porque como essa questão do acolhimento faz muito dentro da minha bolha, okay? A gente vive em bolhas. Então, na minha bolha, a gente acolhe, a gente conversa. Então, eu tenho, né, amigos com TEA, a gente tem tudo, beleza. Só que a gente esquece que fora da nossa bolha, existem bolhas que a gente nem tem conhecimento. E talvez se a gente coloca a pessoa para trabalhar na nossa empresa, partindo do julgamento que eu acolho, mas eu não sei se o meu time vai ter a mesma percepção, né? Ou no íntimo cada um vai ter. Então, acho que esse é o seu trabalho de proteção ou de inclusão, ou é os dois? Eu acho que o principal trabalho que a gente faz é de conscientização. Conscientizar não muda comportamento, mas sem conscientizar eu não tenho mudança. Então, eu preciso começar desse lugar. De trazer, porque a partir se eu não sei, né? Se eu não sei nem que eu tenho que mudar, como é que eu mudo? Exato. Então, eu primeiro vou lá para falar, gente, nós temos uma questão que eu, como uma mulher branca, nunca tinha parado para pensar, até começar a trabalhar com o tema sobre quais são os atravessamentos que uma mulher negra passa, ou uma mulher trans passa, ou uma mulher com deficiência passa, que eu não passo. E eu estou falando dentro do mundo das mulheres ainda. Eu nem falei do que um homem pode imaginar do que uma mulher sente. Eu não consigo imaginar algo que eu nunca vivi. Eu não alcanço. É muito difícil. A não ser que eu tenha consciência. A não ser que eu tenha consciência e que eu tenha uma disposição de ouvir de forma genuína, curiosa e sem julgar. Ah, lindo isso, adorei. Einstein falava, tudo aquilo que eu não conheço não existe. Logo, o universo é o tamanho do meu conhecimento. Exatamente. Né? E aí, por exemplo, uma pessoa negra chega para mim e fala assim, eu acabei de sofrer uma situação de racismo. Se eu respondo para ela, eu sei como funciona. Eu sinto muito. Eu sei como funciona, a pessoa vai falar assim, oi? Não, você é branco, você nunca passou por uma situação de racismo. E não, eu nunca passei e eu nunca vou passar. Então, a gente tem medo de acolher aquilo que a gente não viveu. E aí, qual é a minha recomendação? Eu falo, eu sinto muito que você tenha passado por isso. Como você está se sentindo? O que eu posso fazer por você nesse momento? Porque eu não vou julgar se a dor do outro é grande, pequena, é funda ou é rasa. Eu preciso entender que se essa pessoa, principalmente quando eu sou uma liderança numa empresa, se essa pessoa sentiu espaço e confiança para compartilhar algo que para ela é muito dolorido, eu preciso criar um ambiente de acolhimento para que ela se sinta segura, para que ela entenda que naquele lugar ela está segura. E é o que a gente fala muito, né? Então a gente deixa de ter um pensamento conclusivo, que é baseado na nossa vivência, nas nossas crenças, na nossa bolha, para ter um pensamento mais exploratório. Sim. É isso, né? De tentar entender, mesmo que eu não consiga sentir, mas eu quero entender o que é essa dor, né? Por exemplo, o que é o racismo em si? Porque usar adjetivos, falar nomes de animais, ou é o racismo do olhar, ou é você só promover os seus espelhos, né? Aprendi com a Tayane isso. Só promover os seus espelhos, né? Então, sim. Como é que eu sinto esse racismo? Porque muitas vezes é muito discreto, não é? A gente nunca vai sentir. Quem vai poder me falar é a pessoa que vive. Assim como, se eu falar para você, Fabiano, eu sofri, assim, eu não me senti confortável porque achei que tal atitude de uma pessoa foi machista comigo. Você, do teu olhar, de uma pessoa que nunca foi atravessada pelo machismo, você não vai conseguir julgar se isso foi ou não. Ou se isso é motivo... exagerado, isso, ou não é. Mas se eu estou compartilhando que aquilo foi dolorido para mim, é desse lugar que eu parto. Que é o consultório, né? A gente parte da dor do paciente. Exatamente. Né? E aí eu não vou falar, não foi tanto. Imagina, você não está exagerando?
Você quer ver uma coisa que é muito comum? É mulheres que sofrem situação de assédio, Perfeito. principalmente sexual, dentro das organizações. A gente fez uma pesquisa em 2023 sobre equidade no mercado de trabalho sobre mulheres. 58% das mulheres não denunciaria uma situação de assédio por medo de retaliação, porque a palavra da mulher é muito desacreditada. E o que é um exemplo de assédio? O assédio, ele pode ser... A gente tem... Eu acho que é interessante essa discussão, porque a gente tem comportamentos problemáticos que não são adequados, e a gente tem o assédio em si. Eu acho que tem uma escalada que a gente pode fazer. Tudo começa no viés inconsciente, esse viés vira uma microagressão, essa microagressão vira um comportamento problemático que vira um assédio. Aonde que a gente está falando quando ainda é uma microagressão? Um viés. O viés pode ser que, como eu não vejo mulheres em determinados lugares, eu não acredito que uma mulher pode ser uma liderança. Porque, ao longo do tempo, eu só vi homens em liderança, então o meu viés é de que este lugar não é de mulher. Esse é o primeiro viés. A partir desse viés, qual que é o meu comportamento na hora que eu vejo você trabalhando comigo? Falo, nossa, você é até inteligente para uma mulher. Você trabalha como um homem, parabéns. Você lidera como um homem. Parabéns. E eu né? ainda acho que eu estou elogiando, o que é fantástico, né? Sim. Isso já é uma microagressão. Quando que começa a ser um assédio? Quando eu começo a não te dar projeto, porque, olha, eu não vou te dar projeto porque vai que você engravida, e aí você não vai entregar. Ou você não vai dar conta porque você é mulher, então eu não vou te entregar esse projeto. Eu começo a te isolar. Eu não te dou trabalho. Isso é um assédio Nossa, moral. Perfeito. Por outro lado, eu posso ter um assédio sexual que pode começar com: nossa, você é muito bonita. Que bela calça. Que Bela começa calça é com... ótimo. Assustador. Começa com um elogio ali bastante, a princípio, para a pessoa que oferece inocente, mas que disso vai para um: eu vou te convidar para um jantar, a gente vai, depois de uma reunião de trabalho, eu vou estender um pouco e aí eu vou acreditar que isso já é um sim seu e aí eu me sinto no direito de invadir o seu espaço pessoal. Era muito comum, eu via muito mulheres, e tinha uma situação de uma secretária que ela estava trabalhando e tinha um homem que vinha atrás dela e mexia no cabelo dela. E vinha e abraçava ela por trás. Isso é assédio sexual. Porque é uma invasão do corpo que não foi permitida e que é problemática e gera desconforto. E nisso, na frequência, caracteriza o assédio. Eu atendi um empresário, né, extremamente bem sucedido. E ele prostituía as secretárias dele. Aí eu falei para ele: mas como é que você faz isso? Né? A queixa dele é a crise de pânico, tá? No consultório. Eu falei: mas como você faz isso? Ele falou: eu dou um carro de presente. Eu falei: você dá um carro de presente? É, dou um carro da marca X. E sempre o mesmo carro, tá? O fetiche dele era dar o mesmo carro, da marca X, da mesma empresa. Eu falei: tá, e aí? Não, porque aí eu pego e faço o carro em 48 vezes. Aí eu deixo. Quando a pessoa aceita o carro, eu já sei que é meio caminho andado. Depois, tem 48 parcelas de boleto para vir até minha sala para me pagar. E aí, na quinta parcela, eu faço a proposta. Se ela não aceita, ela que paga o carro. E eu fiquei tão assustado com aquilo, né? E a gente vê que como é que pode isso ainda existir? E nesse caso, como eu estou falando do dono da empresa, do cara da empresa, como é que a gente vai mandar esse cara embora? Como é que a gente vai fazer esse cara mudar a cabeça dele? Se ele é o dono, óbvio que ele parou a terapia comigo, porque existe também, né? Graças a Deus também escolho com quem eu atendo. Uhum. Parou. Porque não tem como eu tratar dele sem não mudar valores, sem não mudar postura. Então é mais fácil ele procurar um psicólogo ou alguém que apoie isso do que ele mudar comportamento e se curar, né? E como que é presente isso, né? Eu, como pai de meninas, eu fiquei extremamente assustado. E como é fácil, e tudo começa exatamente como você falou, com uma coisa boba, uma coisa muito... E se a pessoa não dá o corte ali, no simples, Sim. vai virar uma bola de neve. E aí tem uma questão, né? De quem que é a responsabilidade do assédio? É do assediador. Claro. Só que muitas vezes, quando a vítima denuncia,
vão perguntar, mas você deu brecha? Você aceitou o carro? Você aceitou o carro? Só que se há uma desproporção de poder, qual é a oportunidade que ela tem de falar não? Tudo que tem desproporção de poder gera um assédio. Então, isso é muito importante a gente pensar. Então, se eu sou dono da empresa, eu falo para você, Gi, olha, eu estou precisando de uma pessoa para estar no Nordeste. Você vai lá, né? Eu confio em você. Aí você sabe que se você não for, você vai ser desligado. E se você for, você tem que se complicar com a sua família. Isso é assédio. Tem uma série de coisas que precisa configurar, mas isso é um comportamento extremamente problemático que leva para um assédio, provavelmente. Isso é muito comum, né? É muito comum. Tem melhorado. Assim, eu tenho expectativas de que tem coisas que estão melhorando. Mas, por um outro lado, quando a gente está dentro das organizações, a gente percebe que o nível de maturidade da discussão melhorou. Em todas, não, mas pelo menos em boa parte. Eu estou em RH há 25 anos. E hoje eu tenho discussões dentro das organizações que no início da minha carreira seria impossível da gente ter. Então, nos últimos 20 anos, a gente teve saltos de evolução muito significativos. Mas isso aumentou a consciência dos grupos afetados, enquanto o grupo que continua assediando ou continua tendo comportamentos preconceituosos e discriminatórios não conseguiu ir na mesma frequência e houve um grande descompasso. E aí é muita sensação que as pessoas têm de mas agora está na moda falar de diversidade, mas isso é uma besteira. Para quem? Não é que está na moda, é que uma vez visto não tem como desver. A casa pegando fogo, né? Se eu entendi que eu não vou mais, a mulher ela não vai voltar para a cozinha, a pessoa negra não vai voltar para a senzala, a pessoa LGBT não vai voltar para o armário e a pessoa com deficiência não vai voltar para dentro de casa escondida, eu não vou mais aceitar ser tratada diferente. E se for deficiente, antigamente eles matavam, né? Sim. No começo matavam, né? Tinha lá, eu não lembro agora o nome que eles usavam. Né? Na Grécia Antiga era oficialmente autorizado a fazer o abandono de bebês com deficiência. Sim. A questão da pessoa com deficiência, ela só vai mudar depois da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Com a Segunda Guerra Mundial, um monte de gente voltou para casa com deficiências adquiridas, muita gente morreu, a força de trabalho diminuiu, e aí para voltar à economia, eu precisava resgatar as pessoas que adquiriram deficiência. As que sobraram? E aí com isso se muda um pouco da característica. Porque perdiam perna por causa das minas terrestres. Minas e várias outras questões. Então, após a Segunda Guerra, começa-se a trabalhar com os reabilitados. Tanto que a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei de Cotas, na verdade, não a Lei Brasileira de Inclusão, ela foi fixada em 91 e ela, quando foi determinada para fazer a inclusão de pessoas com deficiência dentro das organizações, ela vinha só como reabilitados, para poder pegar as pessoas que tinham sofrido acidente de trabalho ou algum tipo de questão para poder reabilitar. Nos 45 do segundo tempo, incluiu-se pessoas com deficiência de uma forma mais ampla, mas a princípio ela ia cuidar só de reabilitados. Muito ainda dentro daquela expectativa pós-guerra que precisava ser trabalhada. Hoje a nossa lei é uma das leis mais modernas no mundo e ainda assim menos de 50% das empresas cumprem a cota. Hoje a gente tem 8,9% da população brasileira são pessoas com deficiência. Então, a gente tem um grande contingente. 8,9%? Yes. Quase 10%. Exato. Então, de cada 10 pessoas que eu conheço, né, 2 têm alguma deficiência. Mais ou menos isso. É uma. Uma. Cada 10, uma. Isso, mais ou menos. É muita gente. É bastante gente. E agora, com a questão do aumento do diagnóstico de pessoas com autismo, isso também tem uma tendência a aumentar. Hoje, a gente não considera, né, dentro da literatura, a pessoa autista como uma pessoa com deficiência para fins médicos. Mas para fins de benefício e de inclusão, elas estão equiparadas. Então, elas estão no mesmo pé. Então, hoje eu posso cumprir uma cota legal dentro da organização com a contratação também de uma pessoa autista. Mas o autismo tem os seus níveis, né? Desde o nível de suporte 1. Ele já é enquadrado. Porque tem uma grande confusão, né? As pessoas entendem que nível de suporte 1 é nenhum suporte. E não.
Tem suporte, por isso que é nível 1. E tem suporte em necessidades que precisam de inclusão de fato. Meu amigo meu sofreu com isso, que no feedback dele, como ele tem um papel de liderança na empresa, ele não consegue alterar o tom de voz dele. O tom de voz dele é o mesmo. E aí, com a descoberta do diagnóstico, ele falou, olha, eu não consigo porque eu tenho esse prejuízo por causa do meu autismo, né? Mais que eu me esforço, é que é aqui que eu chego. E aí isso ajudou muito ele a ser promovido e seguir a carreira. Porque eu vejo que quando a gente tem prejuízo, é aí que é o complicado, né? E sempre vai gerar, porque se você foi diagnosticada, porque tem algum prejuízo. Uhum. Ele não vai ser isento de prejuízo. Tem muita gente que faz o masking. O masking, que a gente chama dentro do autismo, é quando eu consigo mascarar os meus sintomas. Mas isso não quer dizer que a pessoa está isenta de prejuízos, é que ela lida com os prejuízos sozinha, para tentar não transparecer isso dentro dos lugares onde ela deve convive. ser muito pesado para a pessoa, né? Muito sofrido. E aí, principalmente, pessoas que foram diagnosticadas na vida adulta, elas passaram por muito masking durante a vida. O meu marido mesmo, ele passou por isso a vida toda. Para ele não ser considerado o esquisito. Porque os anos 90 foram cruéis para quem viveu, né? Então, era muito comum você ser taxado do esquisito, ser excluído. E para ele não passar por isso, ele criou mecanismos para se encaixar. Quando ele recebeu o diagnóstico, foi uma libertação. Eu brinco que eu falei, agora tudo faz sentido. Eu estou com ele há 25 anos. Eu falei, agora tudo faz sentido na minha vida. Eu entendi o que acontece. Porque eu dei indireta a vida inteira, ele nunca entendeu. A gente tinha um monte de DR, porque eu achava que ele não estava prestando atenção no que eu estava falando, que ele ignorava meus sentimentos, que eu estava brava e ele não tinha percebido. E aí eu fui entender que para ele, a minha cara de feliz e a minha cara de brava é praticamente a mesma. E aí hoje eu falo assim, eu estou brava. Esta cara que eu tô brava, entendeu? Entendi. Parei de dar indireta e falo assim, o que eu quero é isso, desta forma e desse jeito. Tem dúvidas? Não, então tá bom. Com o meu filho, teve uma situação que eu acho muito... Acho bom você não conhecer minha esposa. Normalmente, as pessoas não gostam que eu conheça as esposas. Meu filho teve uma situação super fofa, que a gente estava numa viagem em família, eu e ele fomos pro quarto primeiro, e aí eu falei para ele, Pê, eu vou tomar banho, fica de olho que o papai e a Alice vão chegar daqui a pouco para você abrir a porta para eles. Ele, tá bom. E aí eu fui entrar no banheiro. Só que no que eu fui entrar, me veio um estalo. Eu fui olhar para ele onde ele estava, olhando para a porta. A minha instrução foi clara. Entendi. Fica de olho. Aí Não eu, foi filho, concreto. não precisa. O que eu falei foi, mantenha a atenção para quando o papai bater na porta, você abrir. Mas você pode fazer outra coisa, não precisa ficar olhando. Isso me fez pensar numa série de coisas. Eu tenho hoje uma pessoa autista no meu time. Então, e teve alguns momentos onde eu dava instruções e aquilo que eu precisava que acontecesse não voltava. E aí até que eu cheguei, ela levou um tempo para ser diagnosticada, o diagnóstico é recente, e aí quando a gente entendeu tudo isso, eu passei a mudar a estratégia. E aí hoje a comunicação com ela é diferente. E aí muitas vezes a gente faz transcrição das reuniões, porque se ficou alguma coisa fora que a gente não falou, ela consegue voltar e olhar. Teve situações que eu fui pro quadro para desenhar para ela, falar, olha, o que tá na minha cabeça é isso aqui. Desenhei, ela entendeu, falou, agora ficou claro, agora eu consigo fazer. E aí toda vez que eu percebo que ela dispersou, eu volto e falo, você tá comigo? Vamos levantar assim, tudo que a gente falou até agora. Olha para mim, né? Olha para mim. É assim que eu forço a comunicação. O olha para mim com o meu filho nem sempre funciona. E às vezes forçar o olhar, dependendo da pessoa, isso vai gerar um desconforto muito grande. Então você precisa ter um nível de conexão muito forte para usar esse artifício. Uma intimidade muito grande. E nem sempre a pessoa vai ter facilidade com isso. E aí a gente também não precisa forçar uma barra. A gente precisa só checar se a pessoa realmente está com você prestando atenção. Ela não conseguiu olhar, fala assim, olha, você não está olhando para mim, eu preciso entender se você está conseguindo me acompanhar. Me conta, o que você entendeu até aqui?
E você dá a oportunidade da pessoa poder resumir os principais pontos. Que é um tipo de feedback, né? Que o feedback, para mim, hoje é a principal ferramenta de comunicação. Né? Para tudo? Para tudo. Para liderança, para relacionamento, para amizade, para tudo. Pra tudo. Né? Eu sou muito carente de feedback, porque muitas vezes no consultório, o feedback é o paciente para. Então eu sempre falo assim, como foi, né? Até hoje eu quero perguntar para você no final, como foi o podcast para você. Porque o feedback, ele nos dá luz, né? Que é muito difícil, né? Eu não ter consciência do que eu preciso mudar. Né? Eu vou te fazer uma pergunta que você vai achar muito óbvia, mas não é óbvia, porque como eu atendo muita liderança hoje, e eles têm dificuldade. Por que eu vou trazer uma pessoa assim? Vou ter que readequar todo o meu time para poder encaixar. Se eu pegar alguém, um espelho meu e coloco aqui. Qual que é a vantagem de eu colocar pessoas diferentes do meu time? A gente tem a tendência de querer fazer um exército de mini-mins. Se a gente pudesse, a gente contrataria um monte de gente igualzinho a gente. E a gente acha que isso é maravilhoso. Até você ter um filho que é igualzinho você e você entende o quão é difícil você lidar com você. Mas, de modo geral, a gente tem... Eu não casaria comigo. Olha, é um bom questionamento. Mas, se eu tenho todo mundo pensando da mesma maneira e olhando o mundo da mesma forma, a minha capacidade de olhar para coisas que estão erros, para eu inovar, para eu ter novas possibilidades, diminui absurdamente. Você fala de criar paradigmas, você fala então? Porque se eu e você pensamos da mesma forma, quem que discorda para poder trazer um contraponto e a gente poder ampliar a nossa perspectiva? Ninguém. Então, se todo mundo concorda que o carro vai chegar, ele demora 1 minuto para chegar 100 km por hora, isso é uma verdade absoluta, até que alguém... Questione. Né? E aí, quando a gente pensa em diversidade e inclusão, eu tenho vivências que são muito específicas de cada grupo. E que quando essa pessoa traz aquela perspectiva, e aí eu vou ter desde estilos de comportamento até questões de vivência de mundo mesmo, que traz perspectivas que são muito mais ricas. E aqui é um ponto importante. Trabalhar com um time diverso não é mais fácil. Não, né? Porque lidar com pessoas que atuam de forma diferente exige muito mais da liderança. Mas o resultado que você tem é exponencialmente maior do que se você pegar as pessoas sempre com aquele mesmo contexto. A criatividade nasce na necessidade. Então, quantas vezes se eu passei por situações que eu nunca vivi, aquilo vai me trazer um determinado olhar. Agora, uma pessoa que enfrentou outras questões para chegar naquele lugar vai trazer uma outra vivência. E isso é extremamente complementar. E aí também tem uma questão de qual é a demografia do nosso país. Hoje, se a gente for olhar, 52% do Brasil são mulheres, 56% são pessoas negras, quase 9% são pessoas com deficiência, em torno de 15 pessoas LGBTs. Se eu só pego os homens brancos, héteros, cis, sem deficiência, eu estou falando de um grupo de 18%. Eu estou excluindo todo o resto do Brasil. Quantos talentos, né? E quantos talentos? Tem uma frase que assim, quantos Einsteins a gente deixou de ter contato porque estavam no lugar de exclusão e eu nunca tive acesso a essa pessoa. Então a gente tem muito mais visibilidade. Além de uma outra coisa aqui, se eu tenho esta diversidade no Brasil, meus clientes são esses. E se eu não consigo entender quem é o meu cliente, a necessidade que ele tem, eu vou ter um impacto de mercado muito menor. Então, a gente tem impactos desde... Eu acredito que... Eu sempre brinco. Por que trabalhar com diversidade e inclusão? Primeiro, porque é o certo a ser feito. Não tem outra explicação. Mas se isso não te convencer, dá dinheiro. Então, a gente pode ir para esse outro lugar. Não tem problema nenhum. Se a motivação é essa, então Exato, toma. Né? A gente acha a motivação. Gera dinheiro, porque eu tenho mentes mais pensantes, o diferente me obriga a melhorar. Quando eu estou falando das minhas vivências muito pessoais em relação a pessoas autistas, eu sou uma pessoa muito melhor por viver com eles, porque eu tive que criar um repertório para lidar com eles que eu não tinha antes. Hoje a minha comunicação com pessoas típicas é muito melhor do que era antes de eu ter pessoas neurodivergentes na minha família ou no meu trabalho.
Então, quando eu lido com pessoas que são diferentes de mim, eu melhoro enquanto pessoa. Que é o meu caso hoje. Você está me fazendo uma pessoa um pouco mais, um pouco melhor, porque a minha cabeça vai, e eu tinha certeza disso, a cabeça vai abrindo, né? E quanto mais a cabeça vai abrindo, mais novos neurônios nós vamos acionando, aumenta a neuroplasticidade, aumentando a neuroplasticidade tem descarga de dopamina, a dopamina acelera a serotonina e pum! Eu tenho a felicidade. Exatamente. Né? E agora você tá lascado, desculpa. Mas assim, daqui pra frente você vai ver um outdoor e você vai falar: por que não tem metade das pessoas negras? Por que não tem mulheres? Por que não tem pessoas com deficiência nessa publicidade? Por que eu cheguei aqui nesse lugar e eu olhei ao redor e não tem ninguém diferente de mim? Tá todo mundo parecido comigo. Vai ficar insuportável. E a mulher, né? Eu vejo a minha esposa, né? Eu sou um pai muito presente, né? Mas não tem jeito. Tem hora que as meninas só querem a minha esposa, principalmente na doença. E eu vou no quarto. Elas choram muito mais porque não tá a mãe, né? Aí a minha filha, toda noite, 2 da manhã, mais ou menos, ela acordava chorando. Aí porque caiu o travesseiro, porque caiu a naninha, porque ela queria água, ela queria ver alguém, né? E ela assim, mãe. Aí um dia, quando falou, pai, a minha esposa me cutucou assim, ó, pau, falou, agora chegou a sua vez, levanta, né? Acabou, agora chegou a sua vez. Eu levantei, ela falou, pai, chama a mãe. Então, mesmo que a gente tenha consciência, a mulher carrega um peso maior que o homem, né? Carrega porque é cultural. Não tem nada de biologia nisso. Isso tem uma construção cultural que foi feita e é onde a gente está. Provavelmente, na sua família, você viu mulheres cuidando mais das crianças. E isso faz com que você entenda que uma vez que ela solicite... E aqui no... Aberto, vambora. Por favor, né? Mas uma vez que ela solicite a sua esposa, quem precisa estar lá é a sua esposa. E talvez em nenhum momento você falou, eu vou dar conta, filha, pode deixar. Hoje eu estou com você. A mamãe está ocupada com outra coisa. E criar esse espaço, porque são espaços criados de conexão. Eu estou usando o seu exemplo, mas poderia ser qualquer um. Eu costumo dizer que quando eu tenho 2 filhos, né? Quando o Pedro nasceu, a vida se reorganizou, tudo ok. Quando veio a Alice, eu tive um dia que eu sentei com meu marido e falei assim, ó, é o seguinte... Quando você tem uma criança, é marcação por área. Tá na tua área, você cuida, tá na outra, o outro cuida. Quando você tem 2, é marcação homem a homem, cada um cuida de um. Eu não tenho condições de dar conta das 2 crianças ao mesmo tempo. Eu preciso de apoio. Eu preciso de apoio em coisas que talvez não sejam visíveis para você. Por exemplo, eu tenho que todo dia pensar quem que vai levar para a escola, quem que vai buscar. Se tem uniforme, se eles tiveram lanche, se... É uma carga mental que está comigo, que me cansa e que eu seria o melhor profissional, o executivo mais bem-sucedido, tem uma esposa. Eu queria ter uma esposa para eu ser melhor sucedida do que eu sou hoje. Falei isso já pro meu marido, ele sabe disso. É bem difícil ser casado comigo, não tenho a menor dúvida. Mas, e aí foi quando eu falei para ele, falei assim, eu preciso que a gente divida as tarefas. Você não vai me ajudar. Porque você é pai. Você tem responsabilidade. Não é obrigado por lavar a louça. É obrigado a lavar a louça por nós, né? Que a louça também é minha. Exato. E aí foi quando a gente dividiu. Eu falei assim, é o seguinte, a gente vai dividir, porque eu não vou pensar em tudo isso. E aquilo que ficar com você, se cair, a culpa é tua. Eu não vou nem me preocupar com isso. Então, levar no pediatra é dele. E aí, a primeira vez que ele levou, ele me ligou 50 vezes para perguntar um monte de coisa. Na segunda eu falei, é o seguinte, a lista, anota tudo que você precisa, porque eu não vou te atender. Porque eu brinquei, porque isso é incompetência programada. Você faz... Incompetência programada? Você faz isso para que eu assuma de volta a atividade. E eu não vou assumir. Então você vai aprender a fazer. Incompetência programada é muito legal. E a gente vai treinando. Eu brinco que ele está muito bem adestrado no momento. Mas... Não deve ser fácil casado com você, realmente. Não é. Mas eu tive que fazer. Eu falei assim, então agora você vai, porque eu quero, enquanto você está na pediatra com as crianças, não ter que me preocupar com a pediatra das crianças. Porque se você estiver lá e eu tiver que te dar instrução, eu levaria. Então, fazer prova, a responsabilidade é tua. O uniforme é meu.
Eu levo e busco na escola, tudo certo. Mas cuidar dos pagamentos da escola de música, disso, daquilo, é com você. E aí a gente fez uma divisão de tarefas, de quem cuida do quê. É 50-50? Não. Não é 50-50. Mas já é muito melhor do que era, com certeza. Tem dia que ele não vai dar conta e ele fala, Gi, não vou dar conta. E eu assumo. Assim como tem dia que eu falo, sim, aqui é com você, cara, eu não vou conseguir dar conta. Sim. Então tem uma questão de qual era a expectativa criada e como que as coisas se conduzem. Cuidar e servir é quase como feminino. E não é. Cuidar e servir é do humano. Todas as pessoas, a gente hoje só está aqui tendo essa conversa porque alguém cuidou da gente até que a gente se tornasse viável. E servir é divino, né? Exato. É divino. E a gente, tem coisa mais nobre do que a gente formar um ser humano? Não tem. Então, não é uma tarefa da mulher ou do feminino. É uma tarefa de todo adulto responsável que convive com aquelas crianças. E é legal, né, quando a gente conversa com você, que seus olhos brilham, né? Quando você fala, você sente isso, né? Não é uma... Eu não estou falando com alguém que estudou um texto, né? Em algum momento eu estudei um texto, mas ele já ficou lá para trás. Não, você incorporou, porque existe, né? Existe pessoas, né? Eu vejo muito isso, que são muito, né? Tem muita capacidade intelectual, tudo, só que na hora que elas vão falar, elas repetem trechos de livros. Aí você sabe que não é... Você fala com uma propriedade, uma autoridade, você gosta do que você fala, né? Você luta com a bandeira, né? E são coisas que... São conversas difíceis, porque não é uma conversa fácil. Nem um pouco. Né? E não é uma conversa que a gente fica feliz. Porque a conversa, a gente tem que pensar o tempo todo. Uhum. Né? Só que é o que eu vejo, conversas difíceis é que faz a gente crescer. Conversas difíceis faz a gente evoluir. Então, quando eu sento na mesa, principalmente quando eu não sou mais inteligente, cara, eu me sinto tão feliz, porque eu vejo que eu vou evoluir, aprender. Só que eu tenho que estar aberto a ter conversas difíceis, que é o que o pessoal não quer hoje. Não. E o algoritmo, ele só vai entregando mais o mesmo. Por isso que a gente está vendo pessoas com capacidade reduzida até. Né? Então, é muito legal ver o brilho nos olhos. Né? E se você tem alguma mensagem, assim, que você gostaria de passar para as pessoas poderem ouvir? Que você acha qual que é o insight da mudança? Eu acredito que a gente precisa começar a dar um passo. E é da onde eu tô com o que eu tenho. Porque cada um vai estar num momento muito diferente do que acredita a respeito de inclusão, de diversidade. Às vezes algum tema vai ser um pouco mais sensível para mim. Mas quando eu entendo que, ao fazer isso, eu vou ser um ser humano melhor, eu vou apoiar pessoas a serem melhores, eu vou criar uma sociedade melhor, eu posso sim me dispor a aprender e a ter conversas difíceis. Eu falei essa semana para uma mentorada minha, eu falei, criança faz o que quer, adulto faz o que precisa. Essa é a grande diferença. E tem coisas que eu preciso de fato assumir como um compromisso para eu ser uma pessoa melhor e gerar um ambiente melhor. E se toda pessoa ela é digna e ela merece respeito, por que eu vou tratá-la de uma forma diferente? Então eu convido muitas pessoas a ampliar o olhar e a sair do nosso próprio mundo e a ter curiosidade para se conectar com as outras pessoas, porque o mundo vai ser incrível a partir desse momento. O melhor exercício para a mente humana é conversar com pessoas diferentes. Né? Não tem nada melhor que isso. Eu acho que falei agora há pouco. E a profissão que mais vai crescer nos próximos 5 anos é a habilidade de conversar. Né? Olha, passou o tempo. Eu queria te entregar um presente, um mimo. Aqui tem um calendário da consultoria. Que legal! E aqui tem 2 livros que eu sou coautora. Então... Escreve um monte de porrada, né? Vai mexer. Vou mostrar aqui. Esse aqui é o Diversidade e Inclusão em Suas Dimensões, o volume 2. Nele eu escrevi sobre o papel da pessoa aliada. Então, não importa o lugar que eu esteja em papel diversidade. Da pessoa? Aliada. O que é aliada? Aliado eu não preciso fazer parte de um grupo minorizado para ajudar o outro. Eu posso ser uma pessoa aliada independente de onde eu estiver. Posso fazer o bem, né?
Exato. Então, esse é um convite. E o segundo, que é o volume 3, que é o mesmo livro, só que o volume 3, eu falo que liderança não tem gênero, mas eu tenho, para falar de liderança feminina e os vieses que abarcam as mulheres. Que coisa linda! Olha, gente, eu tô adorando gravar podcast. Olha só que bacana! Nossa, que legal! Muito obrigado. Não é? Aí, ó, chique demais. Olha, calendário. Isso aqui vai ficar na minha mesa. Vou pôr a mesa no consultório, vou mandar uma foto pra você ver que tá lá. Achei lindo demais. Né? Eu vou fazer um podcast pessoal de ecoterapia. Ah, que legal! Não lembro agora a data de cabeça, mas vai ser bem bacana. Né? Muito legal. Olha, não tenho palavras para agradecer. Eu acho que a gente deveria fazer mais encontros como esse. De repente, trazer mais gente, 2, 3 pessoas. Porque eu estou saindo muito melhor do que eu entrei. Estou muito feliz com o conteúdo gerado. Né? Vai atingir pessoas que talvez nunca pensaram. Né? Amei a parte da muleta, aprendi um monte com isso, vou ressignificar. Né? Obrigado por tudo, obrigado pelo conteúdo, parabéns pelo seu trabalho. Você fala lindamente, seu vocabulário é perfeito, seus olhos brilham. Né? Realmente, se tem alguém para lutar, né? E para defender, você, se não é a melhor, tá caminhando para ser. Muito obrigado, muito obrigado, gente. Obrigada, gente. Que aula hoje, hein? Que aula. Obrigado a vocês. Até o próximo podcast. Um beijo, 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 beijo.